acho que a gente vai entendendo, vai dando salto e vai entendendo. Mas o fenômeno ufológico, já que a gente fala de paradigma ufológico, ele tem, eu vou falar 5 palavras que eu não vou explicar, tá? Mas eu vou deixar para as pessoas refletirem. Primeiro, a gente está falando de um fenômeno milenar. Se é um fenômeno milenar, para mim a teoria extraterrestre cai por terra. Sempre esteve aqui. A gente pode até dizer o seguinte, então, que a gente divide o fenômeno e uma parcela desse fenômeno pode ser de seres extraterrestres que encontraram a Terra e vêm aqui, ok. Mas o fenômeno como um todo não é extraterrestre. Isso com absoluta certeza, não é 99%, é 100% de certeza. Ou seja, ele é plural, nós não estamos falando de um fenômeno só. Então, primeiro que o fenômeno é um fenômeno milenar. Segundo, a gente trabalha com um fenômeno, e eu sei que essa é uma palavra forte, mas eu vou emprestar ela do cientista francês Jacques Vallée. Nós estamos falando de um fenômeno de controle. Tá? De controle. Do que você quer dizer com controle? De controle mesmo. E nesse caso me preocupa um pouco. Terceiro aspecto, esse fenômeno esteve presente em toda a história de todos os povos. Talvez não o mesmo fenômeno, mas esteve presente. Quarto, o fenômeno se divide muito quando a gente vai estudá-lo no passado. O matemático brasileiro foi uma das grandes genialidades que eu conheci, já falecido, foi muito amigo meu, o professor Ademar Eugênio de Mello, dizia que se a gente quiser entender o presente e achar que pode compreender o futuro, a gente precisa buscar as respostas no passado. E eu acho que ele tinha pego isso do autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que diz algo parecido, que para a gente entender o futuro, quer dizer, compreender o presente e entender o futuro, a gente precisa ir no passado. Quando a gente vai no passado, o outro quarto item que eu quero dizer para vocês é que esse fenômeno trabalha de 2 formas interdependentes, muito claras. E o quinto é esse fenômeno tem uma preocupação muito grande, quer dizer, quando esse fenômeno se divide no quarto item, ele se divide em 2 parcelas, eu quero me referir eu sei que está complicado o que eu estou falando, eu quero me referir a uma parcela que é aquela parcela que trabalhou com os povos, porque uma parcela desse fenômeno vê a distância e trabalha nos bastidores, uma outra parcela desse fenômeno não, esteve lá com os incas, esteve com o povo hebreu, esteve com os budistas, foram conhecidos como anjos, arcanjos, enfim, não importa. A parte do fenômeno que trabalhou com os povos, e isso é o mais importante, tinha como objetivo trazer conhecimento, espiritualidade, ensinamentos de agricultura e tinha um objetivo muito claro de que esses povos evoluíssem da barbárie para um estado superior de evolução, de humanização, de espiritualidade, chame do que quiser. Então, quando a gente vai buscar essa parcela que trabalhou mais próximo dos povos, por exemplo, com o povo hebreu, quando a gente pega lá, vamos chamar esse fenômeno angelical, essas potências angélicas que estiveram lá, e aí eu divido, já não estou mais falando de seres extraterrestres há muito tempo. Quando a gente está falando dessas inteligências, eu estou falando de inteligências que não têm corpos físicos, não habitam o nosso universo, se manifestam onde querem e assumem as realidades que querem. E sempre estiveram aqui. Talvez a gente esteja falando de fenômeno de inteligências que criaram os alicerces do universo e depois engendraram a vida nesse universo. Essas inteligências, vamos colocar fenômeno, mas essas inteligências têm uma preocupação de evolução para com a humanidade. Então você não vai encontrar eles lá com preocupações, talvez falando de física quântica nos anos, 2000 anos atrás. Lá era, não mata o teu próximo, você precisa ser bom, olha, agricultura para você plantar melhor, faz aqui nas montanhas, você faz aqui, divide as montanhas, você vai lá na cultura, no altiplano da Bolívia, você vai perceber isso, que essas interações têm um objetivo e um propósito, que esses povos evoluíssem, primeiro do ponto de vista rudimentar, de humanização mesmo, depois de uma compreensão do universo, então conhecimentos ligados à astronomia, porque da astronomia tem a ver com a agricultura, as melhores estações do ano e tudo mais. Percebe como o paradigma ufológico está muito longe de ser apenas falar sobre um fenômeno extraterrestre. Se a gente está falando de inteligências que criaram o universo, não estamos falando de seres extraterrestres. E aí eu me somo ao pensador, já citei ele aqui, ao Jacques Vallée, que diz que esse fenômeno muito necessariamente não é um fenômeno extraterrestre e que muito provavelmente esteja trabalhando parte dele com o sistema de controle também, por isso eu citei isso aqui no terceiro item, e que a gente precisa se preocupar um pouquinho, sem ser apocalíptico,
com achar que nós estamos trabalhando com um fenômeno salvador da humanidade, que foram necessariamente seres extraterrestres que criaram tudo, que de repente esse fenômeno pode descer aqui e nós podemos estar em maus lençóis. Poxa, que bobagem você está falando ao senhor. Pode até ser, mas agora eu estou emprestando a teoria do Stephen Hawking, porque eu acho que ele tem razão, que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado quando fala de ETs mesmo daí, tá? Já não estou falando mais daquelas inteligências, porque aquelas inteligências que criaram tudo, se quisessem nos destruir ou fazer mal, já teriam feito há muito tempo, isso é verdade. Mas seres extraterrestres, não. Aí nós estamos trabalhando com um fenômeno... Aí sim, ET, nós estamos trabalhando com um fenômeno de controle que pode tentar engendrar no pensamento humano que eles são nossos criadores. E não é absurdo, gente, eu estou falando de Stephen Hawking, hein? Não é o Sr. Giacometti que está falando. E a gente pode ter problemas. E alguém vai dizer assim, mas se seres extraterrestres quisessem nos destruir, as inteligências, as potências angélicas, tudo bem. Mas se a gente está falando de seres extraterrestres, não é verdade dizer que se eles quisessem nos destruir, eles já teriam feito. Porque os americanos, a duro preço, estão aprendendo que a melhor forma de manipulação não é destruir ninguém. É você primeiro manipular a cultura, segundo, colocar a sua cultura como dominante. Automaticamente uma civilização inteira está escravizada no conceito, no conhecimento e tudo mais, sem que você precise matar ninguém ou disparar, enfim. E lembro aqui que eu estou emprestando o termo de Stephen Hawking. Então eu acho que a gente está bem no momento, me preocupa isso. Eu não achei que essa possibilidade de endeusamento, misturar a religião com ET, esotérico e tudo isso fosse ocorrer de forma tão avassaladora, e tão pouco que grande parte dos ufólogos estivessem atribuído livros sagrados. Você vai a Machu Picchu, por exemplo, quem assiste algumas redes de TV para finalizar esse pensamento, e eu vejo algumas, não vou citar ninguém específico aqui, tudo é extraterrestre. Isso me incomoda bastante. Eu que fui mais de 60 vezes a Machu Picchu, só a Machu Picchu, me incomoda muito quando eu vejo pessoas dizendo que Machu Picchu foi construída com tecnologia extraterrestre. Quem fala isso nunca foi lá. Agora, a ideia de construir Machu Picchu pode ter vindo de fora? Com certeza veio, mas ela foi construída por mãos humanas. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.